Então, preparado? Sim. Então, 3, 2, 1. Início do jornal. E aí, pessoal, eu sou Ana Buzzi e sejam bem-vindos a mais um Juca Entrevista. No episódio de hoje, eu converso com o João, Oi, tudo bem, pessoal? representando a banda de metal Magistry. João é responsável pela guitarra solo e, além dele, a banda é composta também por Lia nos vocais, Leonardo Arentes nos vocais e guitarra, Leonardo Rivaben no baixo, Thiago no teclado e harpa e Johan na bateria. João, seja muito bem-vindo. E para iniciar essa conversa, me conta como a banda surgiu. De onde veio a ideia de vocês se juntarem para formar uma banda? A banda surgiu a partir de músicas que o Thiago tinha prontas há bastante tempo já, e surgiu como um projeto de estúdio. E com o passar do tempo, e as gravações acontecendo, fomos virando grandes amigos, todos nós. E a partir disso surgiu a ideia de tirar a banda do estúdio e levar para os palcos de fato, né? Porque quando se toca com os amigos, né? Quando você tem esse tipo de conexão com as pessoas com as quais você faz música, as coisas fluem de uma maneira magistral. Então, existiam essas músicas, outras canções acabaram entrando no projeto. Descobrimos que é legal compor juntos também, né? Então, às vezes eu trago um tema, o Thiago orquestra, ou vice-versa, né? O Thiago traz um tema, a gente dá uma mexida, e temos ideias musicais diferentes, mas que entram em consonância dependendo do contexto, né? E isso faz com que a banda tenha uma característica própria. Então, foi dessas músicas que o Thiago tinha. Ele nos chamou para gravar. A banda passou por algumas mudanças de formação, etc. Até que essa formação com nós seis ficou estabelecida a partir do Fest Bandas do ano passado, do qual nós participamos e fomos vencedores. A partir disso, a gente disse, ok, realmente a Magic é alguma coisa, né? Então, né, vamos fazer acontecer a partir disso. E é muito legal porque vocês, o Thiago, né, que surgiu com a ideia, ele criou tudo em 2023, né? Então, tecnicamente, é uma banda muito recente. E para vocês já terem um prêmio, Na verdade, algumas das músicas deles são de 15 anos atrás, nossa. só que ficou registrado isso. E tirar isso do papel foi dezembro de 2023. Uhum. Tanto que a primeira gravação que eu fiz foi em janeiro para fevereiro de 2024, exatamente. Então, apesar de nos releases e tudo isso constar que a banda surgiu em 2023, mas assim, eu particularmente considero abril de 2024 porque foi quando a gente decidiu tirar do estúdio e que essa formação se consolidou de fato. Entendi. Então a banda tem um ano no final das contas. Que legal. E para ter prêmio de melhor banda de Curitiba já é da hora. Sim, sim, sim. E como que foi a entrada? Pode falar só da sua entrada na banda. Você tá desde o começo, aparentemente. Sim, na verdade, antes da minha entrada já tinham sido lançados dois singles com outros guitarristas. Eu não tenho certeza de quem eram, se falaria com toda Uhum. certeza. Nós tínhamos uma outra vocalista também, antes da Lia entrar, e um outro baixista, e um outro baterista. Eu entro em. O Thiago me chama no dia 9 de dezembro de 2023. Uhum. Eu lembro porque eu estava tocando em um motoclube em Almirante Tamandaré. Nossa. E ele me mandou uma mensagem no Instagram. Eu não o conhecia, quer dizer, conhecia ele dos tempos de Belas Artes, mas en passant, assim, a gente nunca tinha parado para conversar. Quando eu entrei na Belas, ele estava saindo, então não fomos exatamente contemporâneos, né? Uhum. Já tinha visto ele tocar em alguns outros lugares, mas tocando harpa, música antiga, ou tocando flauta, né? Então, porque ele é bacharel em flauta doce e tal.
e não tínhamos conversado, né? Então, nesse dia 9 de janeiro de 2023, ele me mostrou Lost Paradise, que era um dos singles que já tinham sido lançados. A vocalista era a Ellen Tormina, com quem eu tinha estudado na faculdade. Ela fazia superior em canto, eu fazia composição e regência, então, assim, nos cruzávamos pelos corredores, etc. Então, conheci a Ellen, e esse para mim foi o atestado de ok, deve ser legal fazer parte disso. Conheci o trabalho do Thiago como música antiga, então, né, mais uma vez, dando esse aval, né, de qualidade, de um trabalho sério. Em janeiro de 2024, nós fomos conhecer o Leonardo, que o Thiago queria apresentar, né, quem estava na banda e tal. Eu não conhecia o Léo, o vocalista. E depois disso, a Ellen teve alguns compromissos fora, né, fora do estado, tudo isso. E ela disse que, né, não poderia se dedicar como gostaria à banda. Uhum. Daí nós conhecemos a Lia e foi, assim, a escolha óbvia, porque uma voz com extrema personalidade e tudo isso, né? Então, eu falo assim, né? Eu tenho algumas cantoras preferidas, né? As quais eu ouço diariamente, mas a Lia é minha cantora preferida, né? Porque a personalidade que ela traz na voz dela e tudo isso, a interpretação, é algo que dá o tom, o sotaque da banda, que é uma coisa que eu acho fabulosa. Aí depois nós tivemos a troca de baixista e baterista, né? O Johan entrou, o Léo entrou também, e daí consolidou essa formação, né? Então, no final das contas, né, retornando à pergunta, eu entro no finalzinho de 2023. Já tinham sido lançados Lost Paradise e White Shores como singles, e daí eu entro para gravar Alchemy em diante, né? E daí restante do álbum. Pô, legal, e legal você já ter conhecer o trabalho deles de leve, assim, mas poder se aprofundar também. Isso e interessante vocês terem estudado juntos de alguma maneira, assim, também. Isso Curitiba é realmente um ovo. Sem dúvidas, sem dúvidas. Por que o nome da banda é Magistry? Ótimo. Essa palavra, ela de fato não tem um significado específico. O Thiago tirou isso de um grimório de magia do século XVI. Se a gente fosse traduzir isso ao pé da letra, seria algo como magistério, mas não magistério no sentido de ensino, aquela coisa professoral. É uma coisa mais relacionada à alquimia. Uhum. No final das contas, boa parte das nossas letras tratam desses assuntos, né? Uhum. Então foi um nome forte e óbvio na hora da escolha, né? E uma coisa interessante é que, e isso é complicado com o nome de banda, né? Nenhuma banda nunca usou isso antes. Eu acho até que eu nem falei, mas a Magistry, ela traz um som de metal que mistura muita coisa sinfônica também, né? Por isso a parte da harpa, e isso é muito, muito mágico também. Transforma o som e deixa um som muito único. E Curitiba, ela é conhecida, né, por uma cena musical bem variada. Como que vocês acham que a cidade influencia no som e na estética de vocês? É variado? Ah. Não sabia. Eu vejo bastante banda de bastante estilos diferentes, assim, e tem... A cena do rap também é muito forte, apesar de não parecer, mas tem bastante coisa. Perfeito. Eu acho que eu preciso sair mais de casa. Eu nunca parei para pensar nisso de fato, interessante. Como a cidade influencia. Olha, eu acho que, em termos de heavy metal, pelo menos quando eu penso em heavy metal, eu penso muito na Inglaterra, né, naquele final de anos 60, início dos anos 70, Uhum. onde você tem Black Sabbath, o início do Judas Priest, talvez até assim, forçando um pouco a barra, né, início do heavy metal, Led Zeppelin e tal. Depois, nos anos 80, aquela nova onda do metal britânico. E nos dias de hoje, acredito que a Escandinávia, não nos dias de hoje, né, de algumas décadas por cá, a Escandinávia tenha despontado como um celeiro de bandas interessantes.
né? Então, países como Suécia, Dinamarca, Finlândia, talvez do final dos anos 90 para cá. Então, nós temos ali 60, 70, Inglaterra, anos 80, Inglaterra, Alemanha, talvez, né? Tem aquelas bandas tipo Accept ou Scorpions, né? Essas bandas nos anos 80 e anos 90, a Escandinávia. Talvez isso seja forçação de barra da minha parte, mas eu acredito que o clima curitibano, né? Esse sol que nunca aparece, né? Essa garoa fina e apesar de que não tem fazido mais frio como quando eu cheguei aqui 10 anos atrás, mas ainda é um clima frio do qual você sente isso na fila do supermercado quando as pessoas ficam a alguns passos de distância umas das outras, né? Ou quando, por exemplo, você vai a um bar e apesar de as pessoas estarem aglomeradas em grupos, às vezes na mesma mesa, mas há uma certa distância, né? Então, acredito que isso influencie no tipo de som que a gente faça. Veja, eu sou de Santa Catarina e sou de uma cidade mais próxima ao litoral. Eu não consigo pensar quer dizer, eu consigo pensar em várias bandas de heavy metal de Santa Catarina, mas assim, não consigo pensar em uma cena heavy metal de fato em Santa Catarina. Eu consigo pensar em várias bandas de reggae ou de pop rock ou algo, mas assim, é um estado um pouco mais solar, pelo menos nessa parte litorânea. Claro que o litoral do Paraná é muito pequeno, então talvez não tenha tido a chance de despontar bandas desses mesmos estilos aqui no estado. Posso estar sendo leviano também no que eu estou falando, às vezes nem tenho conhecimento tão aprofundado nisso, mas acredito que o clima da cidade talvez influencie na vibe, nesse som, né, um pouco mais pesado, melancólico, um pouco mais, não sei, algo nesse sentido. Né? Eu diria, assim, de pronto seria isso, mas eu realmente nunca parei para pensar nisso. Não, mas tem todo sentido, na verdade. Acho que até por isso que talvez o que esteja predominando e o que mais vem surgindo e o que mais faz sucesso aqui em Curitiba é realmente essa parte de metal, heavy metal, shoegaze, rock. É uma alusão interessante. O clima daqui é muito escuro, muito pesado, então Sim. faz sentido. Até as bandas mais indie, né? Não sei se indie é a palavra certa, mas assim, pensando, né, em pessoas conhecidas daqui, a Olivia Yells ou a Anna Gerber, que são cantoras que eu gosto muito. Se a gente for parar para analisar a sonoridade, apesar de ser indie ou um pouco mais pop, enfim, mas é um pouco mais denso também, né? Não é aquela coisa extremamente palatável, né? Você vê, Sim. assim, camada, né, nesse tipo de som. E eu não conheço a cena rap daqui, mas acredito que vá por um caminho parecido, Sim, né? Penso nisso, sim. em termos de temática e tudo isso. Sim. E como eu já comentei, né, o som de vocês mistura muito metal com elementos sinfônicos que vão do barroco até o romântico. Como que é o processo de composição para manter esse equilíbrio entre peso e sofisticação? Perfeito. Eu acho que pesado e sofisticado andam juntos, né? Quer dizer, nós temos muita influência de música erudita e o heavy metal tá na música erudita e vice-versa, né? Se a gente pegar um compositor como o Bach, tem muitas coisas ali que são extremamente metal, né? E a gente vai vindo na história da música, né? Eu tinha um colega de faculdade que falava que Beethoven era tipo AC/DC. É simples, mas que você se sente energizado com aquilo, né? Claro, é extremamente complexo, é óbvio, mas é uma linguagem simples comparando, por exemplo, com talvez Mahler isso é um pouco anacrônico, porque são há décadas e décadas de distância entre Mahler e Beethoven. Talvez assim, Wagner e Beethoven são um pouco mais próximos. Você vê assim essa diferença e ali tem muito metal, né? Inclusive aquele riff de Black Sabbath, da banda Black Sabbath, do álbum Black Sabbath, que tem o trítono e tal, aquilo foi tirado ou muito inspirado numa suite chamada Planets, de um compositor chamado Gustav Holst.
onde você tem aquele riff sendo o planeta Marte, né? Tarará, né? Então, eu acredito que são coisas que caminham juntas, de certo modo, né? O metal tem muita inspiração na música erudita. Estudar essas fontes, né? Eu acho que é beber justamente, né, numa fonte primária de inspiração e tudo isso, né? Então, no nosso processo de composição, as músicas nascem como canções e daí a gente vai colocando elas para engorda, por assim dizer, né? Com novos riffs que vão sendo adicionados à estrutura e à orquestração de tudo isso, né? Quem fica com essa parte de orquestração é o Thiago, né? Ele é um excelente orquestrador. Para você orquestrar uma música, um tema, um jingle, quer que seja, você tem que entender muito dos timbres dos instrumentos, né? Porque tem aquele guia clássico, aquele passo a passo tradicional de madeiras, quando eu falo isso, eu estou falando de flauta, clarinete, né? Às vezes o áudio espectador não conhece, né? Então, elas têm um som mais leve. Você tem as cordas que podem fazer uma condução um pouco mais ligada, né? Adicionar uma dramaticidade àquilo. Você tem os metais que estão um pouco mais densos, mais pesados, né? Então ali você tem trompete, trompa, trombone. E você saber o lugar de cada instrumento, né? Dentro daquele arranjo. E depois você mixar tudo isso, fazer com que essas coisas apareçam, isso é um trabalho fenomenal, né? E dificílimo, que o Thiago faz, né, com a maestria de um grande compositor, né? Então, essa parte fica com ele, porque ele faz isso muito bem. Então, assim, tem músicas que são um pouco mais difíceis de fazer isso, de cabeça, assim, pensando, né? A gente pega uma música como Lost Paradise, eu acho que é uma música difícil de orquestrar, né? O Thiago fez isso, né, como se fosse jogar bolinha de gude. Mas tem outras músicas que às vezes pedem algo do gênero, como White Shores, que é uma música um pouco mais delicada, né? Então, grande parte da música você tem um instrumental mais leve, então a orquestra orna com isso, né? No final, a parte orquestral é a última coisa que é composta, né? Então, surge uma canção, a gente coloca um riff aqui, faz essa parte de novo, troca, inverte isso, coloca, né? Constrói, né? Um processo arquitetônico praticamente. Sim. E por último, coloca esse elemento orquestral que pode ser considerado quase que perfumaria, mas pelo menos na nossa poética faz uma diferença absurda, né? Nossa, acho que é por aí. Que maravilhoso! Quanta coisa! E como que funciona a decisão na hora de mesclar os vocais limpos e guturais? Existe uma regra ou é algo meio intuitivo para a narrativa da música? Vou falar como é que funciona com o Thiago e com o Johan, que também é um dos nossos compositores, e depois eu falo comigo. Tá bom. O Thiago, na estrutura da música, liricamente falando, qual parte vai ser o quê. Então, os vocais da Lia, né, entram, dependendo da música, como a parte principal. Às vezes os vocais do Leonardo, como a faixa título do álbum, né, entram como os vocais principais. No caso do Johan, ele também mescla muito bem essas coisas. E no meu caso, eu deixo para o Thiago escolher onde é que vai entrar cada coisa. Porque eu gosto muito dessa construção melódica, né, do discurso e tal. E no final das contas, tem coisas que eu falo, seria legal se o Léo fizesse cultural nessa parte, mas, por exemplo, numa música como While, é uma música que tem uma melodia vocal nela inteira. Chegou no estúdio, a gente falou, por que não colocar um sussurro aqui? Por que não colocar o gutural aqui? Até o Léo ficou, acho que não, mas no final funcionou. Isso foi coisa do Thiago, porque não tinha. Em Swing, que é uma outra música minha, o Léo entra no refrão e meio que ficou por isso, né? Então, mas foi o Thiago que escolheu. Eu não penso tanto nessa parte, deveria pensar mais e explorar o talento do Léo, né? Porque realmente é absurdo o que ele faz. No caso do Thiago, gostaria que ele estivesse aqui para explicar o processo dele, mas ele pensa liricamente, né? Então, essa estrofe é uma estrofe cultural, ou esse refrão é um refrão cultural, e esse é limpo, e ele encaixa as coisas e na letra da música, na narrativa,
você vê essa construção. O Johan trabalha muito parecido com isso, pelo que a gente pôde perceber. As letras são inspiradas por ordens esotéricas e práticas mágicas. Como que esse universo influencia diretamente a criação das músicas? Eu não sei como responder isso de uma forma objetiva, mas pra gente é algo encantador, né? Essa temática de magia e ordens iniciáticas e tudo isso. Nas temáticas líricas, nós vemos muita gente falando sobre guerra ou sobre amor, né? Pensando em metal. Existe muita gente falando a respeito de ocultismo como um todo, mas nós falamos sobre alquimia. Não dá para classificar nem como bom, nem como mal. Dá para classificar como esotérico, como transformação, né? Eu acho que no final das contas, quando você fala de amor, quando você fala de guerra, quando você fala de ocultismo, você está, de certa forma, falando sobre transformação. Então, no final das contas, é um jeito de organizar o discurso de uma forma que a gente acha coerente, mas de uma forma diferente do que normalmente uma banda de metal faria. Que é por aí, não consigo ser tão objetivo nessa resposta. É uma pergunta interessantíssima. Eu acho que é uma coisa que flui pelos nossos estudos e pelas nossas leituras, né? Então, é algo que a gente leva muito a sério, essa ideia mágica no carro. Eu acho que é por aí. As pessoas têm suas crenças, seus rituais e etc. Na Mestre, nós nos sentimos atraídos por esse tipo de temática, então foi uma coisa natural falar sobre isso, né? Algumas das letras do Thiago já estavam prontas há muito tempo, a gente mexeu em uma coisinha ou outra, mas nós já temos músicas para um segundo álbum prontas. Que legal. Sim, e essas temáticas elas continuam aparecendo. Que legal. Então eu acho que é isso. Uma forma própria de falar sobre transformações internas e tudo isso, e é algo que na nossa realidade, no nosso dia a dia, nós buscamos sempre, né? Seja através do trabalho, seja através dos afetos, seja através do conhecimento. A transmutação é um tema recorrente, independente da sua fé, independente das coisas que você profira ou acredite. Sim. Uma dúvida minha mesmo, mas que eu fiquei curiosa. Vocês trazem muito... As composições de vocês são inspiradas em temas pessoais também? Como não? Vocês trazem situações do dia a dia? Eu acho meio difícil não fazer isso, né? Mas... Bem, algumas músicas têm um eu lírico inventado para aquela situação. Outras têm um eu lírico que traz uma metáfora a respeito de uma situação que realmente aconteceu, né? Então, de alguma amizade que foi deixada ou de amores, sejam românticos ou sejam afetos, pessoas que se foram, pessoas que vêm, temáticas a respeito de tristeza, alegria, depressão e tudo isso. Então, eu acho que no final das contas tem muitas coisas pessoais, mas ao mesmo tempo com um discurso mais moderado, do qual qualquer um que tenha passado por uma situação parecida pode identificar aquilo e se colocar no lugar. Eu acho que no final das contas é isso. O Thiago tem um pouco mais de facilidade para fazer as letras, eu já tenho um pouco mais de dificuldade. Às vezes eu falo muita coisa e não estou falando nada de fato. O Johan já traz uma carga muito mais pessoal, então eu acho que é um equilíbrio entre tudo isso, né? Existem situações que realmente aconteceram e estão ali em forma de metáforas, outras situações que são metáforas, mas que poderiam facilmente ser algo cotidiano e corriqueiro. A gente mescla todos esses temas, né? Eu consigo pensar em alguns exemplos, né? Tanto Lost Paradise quanto White Shore são letras que trazem uma carga pessoal da experiência do Thiago. While é uma letra que traz uma certa carga pessoal minha. Swing já é uma música que é um tanto quanto aberta a interpretações, né? Então a gente mescla bem isso. Neil Ayon é uma música que é algo extremamente pessoal, mas ao mesmo tempo fica aberto a interpretações, né? Então, assim, se for parar para pensar,
Cada música tem ela vai para um lugar diferente, mas existem convergências. Eu acho que é por aí. Nossa, ótimas as suas perguntas. Eu vou pensar em tudo isso antes de dormir. Obrigada. O dualismo, ele aparece muito nas letras, né? Bem e mal, luz e trevas. Como que vocês traduzem essas ideias para o som e para as composições? Ótima pergunta. Eu gosto de pensar em luz e trevas como dinâmica quando se trata de música. Então, nós misturamos bastante sons mais limpos com sons mais distorcidos, e eu acho que essa dualidade, sem ser maniqueísta, né? Mas assim, esse preto, branco e todas as tonalidades possíveis de cinza, elas acabam sendo traduzidas no nosso som. Então, tanto no lirismo quanto nos arranjos, essa questão de dinâmica, ela aparece, né? Então, pensando numa música como White Shores, por exemplo, você tem é praticamente uma balada, mas ela fica pesada e daí ela limpa, e daí nós transitamos muito entre modo maior, modo menor, e como isso vai se mesclando, né? Então, esses amálgamas sonoros, eles aparecem bastante. Tem músicas que são mais rápidas do início ao fim, pensando em The New Aeon, por exemplo. Outras músicas como Swing, em que tem um riff extremamente pesado na introdução, ela limpa, e daí você tem aquele refrão grandioso, idílico, na metade da música, quebra para um solo que tem uma pegada meio jazz, meio blues, e volta. Canção como Black Abyss, que bebe um pouco em música do Oriente Médio, ao mesmo tempo que tem uma lada mais heavy metal, death metal, chame como quiser. Então, eu acho que esse dualismo ele aparece na nossa música, expresso nos arranjos. Eu acho que é algo interessante de ser trabalhado realmente. Legal. E falando então um pouquinho dos trabalhos de vocês, em março vocês lançaram o primeiro álbum, né, que é o The New Aeon. E na capa existe um dragão que tem uma simbologia densa e ambígua, como vocês mesmos escreveram ali no release. Por que essa figura foi escolhida como centro da identidade visual de vocês? Na verdade, eu não sei se é o centro da nossa identidade visual. Eu acho que o nosso sigilo mágico faz esse papel. Mas o dragão, ele tem essa simbologia de sabedoria, né, do fogo, né, o fogo como objeto purificador e tudo isso, né, e totalmente dentro da nossa ideia de poética. No nosso EP acústico, que foi lançado em dezembro do ano passado, nós temos a árvore, né, na capa. E a árvore como esse símbolo, né, de vida e de né, raízes profundas, né, uma árvore frondosa. Então, esses símbolos, eles não necessariamente eles traduzem a poética da banda, mas eles propõem uma interpretação visual, pode te guiar até auditivamente, né? Então, nós temos algumas cópias físicas desse CD, né? Inclusive, serão vendidas, né, como merchandising e tudo isso. Quem quiser pode adquirir, depois converse com a gente. E a capa do álbum, né, estará na nossa camiseta, que entrará em produção. A gente começou com o Apoia-se, tivemos uma bela quantidade de produtos vendidos, e a partir de então vai entrar como pela Sabatic, né? Então vai ser produzida por eles. Acredito que teremos 2 ou 3 modelos. Então, só voltando, retornando à pergunta, o dragão como esse símbolo de purificação, de fogo, de força, que é o que propomos nesse primeiro trabalho, né? Tecnicamente é o segundo trabalho, porque o acústico também conta, né? Mas com muitas canções dessa forma, eu acho que é uma capa impactante, né? E fica uma capa bonita. É nosso cartão de visitas, né? Acredito que dá para ler por aí. E como que foi o processo de composição do álbum? Boa parte dessas músicas já tinham sido compostas pelo Thiago. Uhum. Eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar se eram músicas que já tinham sido compostas ou se
tiveram coisas novas? Então, boa parte das músicas já eram músicas do Thiago, de 10, 15 atrás. A gente retrabalhou alguns arranjos. Algumas músicas ficaram para um segundo trabalho, porque ao longo do discurso do álbum, essas outras músicas, não é que elas não combinaram, mas a gente decidiu deixar elas para um outro momento. E entraram duas músicas minhas, que também tinham a ver com essa poética, com esse discurso, né? Então, complementos desse discurso, de certa forma, que também foram retrabalhados, porque tinham outros arranjos. É aquilo que eu falei antes, as músicas nascem como canções, né? Então, às vezes, a piano e voz, ou violão e voz, ou harpa e voz, e depois a gente vai trabalhando esses arranjos, né, de uma forma quase arquitetônica, para que fique Magistry. Então, é mais ou menos por aí o processo de composição. O Thiago escreveu as partituras disso tudo, e dessa forma a gente podia ensaiar, aprender as músicas e revisitar os arranjos quando tinha qualquer dúvida. Nós gravávamos e depois que tudo ficou pronto, foi um processo de mixagem e masterização que realmente é o que faz toda a diferença. A mixagem e masterização feita pelo Thiago e pelo Johan. Foi um trabalho de uma semana e pouquinho, que realmente tirou nosso sono. Mas, no final, bom, ficou muito bonito, né? Modéstia à parte, mas realmente é algo que nós ficamos muito orgulhosos, todos Sim, nós. ficou muito bonito, todos os arranjos, tudo, acho que tudo casa muito bem. E eu acho muito legal ter a harpa e ter o teclado em uma banda de metal, assim, porque faz toda a diferença. E eu não sabia disso, que o metal ele é muito ligado à música erudita, assim, à música antiga. Então isso é muito interessante também, porque casa muito bem. Sim, sim. Ó, fazendo um parênteses, né? Agora não falando como mestre, mas falando como João, João, estudante de música, pesquisador e tudo isso, a música ocidental, isso é a minha opinião, tá? Eu estou endossando isso. A música ocidental ela acaba em 1750, quando Bach morre. Depois disso é tudo desdobramento da obra dele, de Beatles a Pablo Vittar, né? De Madonna a Tupac. É tudo desdobramento da obra de Bach. Você pega a música erudita, você pega a música pop, então tudo está em Bach. Sejam os compositores minimalistas, sejam os compositores românticos, sejam os compositores do período clássico. Às vezes a gente chama tudo de música clássica, né? Coloca dentro desse bujo chamado música clássica, sendo que, assim como na arquitetura, nas artes plásticas, Sim. o período clássico é um período curto, né? Onde você olha e retoma os ideais greco-romanos, mas nós temos uma renascença muito, muito rica em termos musicais. Nós temos um barroco extremamente riquíssimo. O período clássico é um período ali de 70, 80 anos, depende da tua interpretação. Alguns consideram até a Segunda Sinfonia de Beethoven como ainda clássico, outros consideram a primeira de Beethoven como já sendo romântica, então isso depende da interpretação. Depois você tem o período romântico, que alguns dizem que acabou ali pelos 1900, outros vão dizer que o romantismo em música acabou em 1945, com a bomba atômica, já que esse é o som mais moderno que existia até então. Mas é super interessante essa parte historiográfica, né? Então, você tem a música contemporânea, pensando na música erudita, que é uma outra abordagem completamente diferente. Então, no final das contas, se você for cavocando, tudo vai estar ligado ao Bach. E não é puxa-saquismo nem nada assim, mas é que quanto mais eu estudo, mais eu chego a essa conclusão, né? Então, a música erudita e o heavy metal tem tudo a ver, assim como você tem outros gêneros mais recentes que, nossa, mas olha que novidade. Só que isso já foi feito 300 anos atrás, de uma outra forma, com a tecnologia da época, com o que as pessoas tinham à época.
Mas não existe novidade, existe reciclagem, ressignificação, o uso da tecnologia em favor do som e da estética e apenas isso. Muito legal. E como que tem sido a recepção do público, a recepção do álbum até agora? O público compreende, se conecta com o conceito atrás do disco? Como que você tem sentido isso? Perfeito. Nós temos acesso aos lugares e países e etc. que mais nos ouvem. O Brasil é o quarto país, então nós temos Estados Unidos como o primeiro lugar, até por conta da população, né, grande. Nós temos a Finlândia, nós temos, se eu não me engano, Suécia, o Canadá em terceiro lugar e só depois o Brasil. Nossa. E daí depois tem a Itália, a Alemanha, não lembro a ordem exata. Eu acho que antes, em terceiro lugar, inclusive, eu acho que é a Alemanha e não o Canadá. Mas enfim, Estados Unidos, Finlândia, acredito que a Alemanha e depois o Brasil. Eu não vi quanto é que estava hoje, mas até antes do feriado, estávamos com quase 3 mil ouvintes mensais no Spotify. Que legal! E é o Spotify que a gente tem acesso, né? Apesar de ter o álbum em todas as plataformas inimagináveis, mas é por lá. Por conta da Acesso Music, que é a nossa assessoria, nós tivemos matéria em algumas revistas, né? Inclusive está para sair uma na Road Crew, que é uma revista importante do meio. Ainda não saiu, então estamos ansiosos para saber que nota que eles darão ao álbum, mas saiu através da zine do Mariucci, né, participou do Angra, do Xamã, etc, né, grande músico nacional. Demos algumas entrevistas para podcasts com uma certa relevância no cenário musical nacional. Mas, assim, a minha preferida, assim, sem puxar saco pra ninguém, mas é um podcast que não sei se você conhece, Jukebox, de Curitiba. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. É claro que é uma coisa, talvez seja pedante falar a respeito disso, mas, assim, não ouvi de ninguém que não tenha gostado. A pessoa pode dizer, ok, esse não é meu estilo, eu não ouço heavy metal. Mas para isso nós temos o acústico. Ou pode falar algo do tipo, não consigo me conectar com as músicas, mas dizer que não é bom, não está bem feito, isso eu felizmente não ouvi ninguém dizer. Todas as pessoas para quem a gente mostrou e tudo isso, e que são do meio, acharam até que fosse alguma banda de fora. Muito feio pensar nisso, né? Porque nós temos uma produção nacional excelente, né? Grandes bandas, né, no cenário nacional, mas, assim, é aquela coisa, para o primeiro álbum de uma banda que começou praticamente um ano atrás, as pessoas se impressionam, né, então eu fico extremamente feliz e realizado em poder dizer isso. Sim. Então é mais ou menos esse cenário. Nós temos o Brasil, nosso país de origem, como sendo o quarto lugar nos países que mais nos ouvem. Temos público e reviews, inclusive, em língua inglesa. Se você procurar o nome do álbum no YouTube, você vê alguns shorts de canais gringos que, por algum motivo, acharam o álbum e falando e dissertando a respeito. Sim, nós ficamos extremamente contentes com isso. E outros países, né, Estados Unidos e Europa como os principais ouvintes. Depois do Brasil, novamente, né, países da Europa. E eu acho que no final das contas o cenário metal acaba tendo esse apelo, né? Então faz sentido. Mas acho que falo, né, por todos, é muito incrível você pensar que a tua música está sendo ouvida em lugares que você ainda não teve a oportunidade de visitar. Então, realmente, nesse sentido, a globalização é algo surpreendente. Acho que é por aí. E dia 10 de maio nós teremos o nosso show de lançamento do álbum. Claro que gostaríamos que fosse mais próximo a data do lançamento, mas
preparar tudo isso, fazer um evento por conta, não é algo tão simples assim. Estamos fazendo tudo, desde a cortina do teatro até os figurinos, nós. Nossa. Sim. E vai ser no Teatro Cena 1, então você está mais do que convidada, né? E sabe disso. Esperamos todo mundo lá, é óbvio. Os ingressos não são caros e tem a entrada solidária. Então, mas eu não sou mais estudante, nem dou sangue. Vá com um quilinho de alimento que você paga meia. Tranquilo. Então, esperamos, né, nosso público e pessoas que estejam interessadas em conhecer, né, e estejam interessados em realmente uma experiência sinestésica, porque não é só música, né? É sobre o visual. A ideia é que você sente para ver um concerto. É um concerto com guitarras distorcidas, mas ainda assim um concerto. Isso é bem isso que você falou, não é só música, tem todo o esforço que vocês investem nisso, tem o figurino, tem que seja a cortina do teatro que vocês investiram tempo para fazer isso, então não é só música. Aonde os ingressos estão sendo vendidos? Pelo Simpla. Beleza. Vou divulgar aqui Na bio do nosso Instagram tem lá o Linktree, você clica lá e lá tá o evento. Eu acredito que seja pelo Simpla. Beleza, eu divulgo. Muito obrigado. E qual é a música favorita do álbum? Qual a sua música favorita do álbum? Bom, tem 2 músicas minhas lá, né? Então, assim, eu tenho uma ligação muito grande com elas, afinal, de certa forma, são filhas minhas. Mas a música que eu mais gosto do álbum é Lost Paradise, que é a música que fecha o álbum, que é uma música do Thiago, e que ali foi o início da nossa história, né? Inclusive, eu tatuei o versinho do refrão dela, que eu tatuei porque é realmente extremamente significativo para mim. Nesse meio tempo, nesse 1 ano do qual eu participo da Magistry, eu posso dizer que eu fiz amigos dos quais eu vou levar pelo resto da vida. O Thiago é uma pessoa indispensável na minha vida hoje em dia, então a gente conversa o dia inteiro, todo dia, e todos são muito amigos, né? Todos têm uma conexão muito grande entre si. Então, no final das contas, fazer música juntos é mais uma das coisas que nós fazemos. Retomando a pergunta, né, tem as 2 músicas que eu compus, como não gostar delas, né? Mas a minha música preferida do álbum é Lost Paradise, que é a última faixa, a faixa 11 do álbum. Legal. Então agora vamos para a pergunta no Instagram. Eu deixei uma caixinha hoje de manhã para as pessoas fazerem perguntas. E recebemos muitas perguntas, na verdade. Então vamos lá. O João perguntou: podemos esperar novidades no repertório do show do dia 10/5, 10 de maio? Podemos sim, com toda certeza. Obrigado, João, pela pergunta. Nós estamos em processo de gravação de um EP novo e vai anteceder o segundo álbum. E são músicas que flertam um pouco mais com o que chamam de doom metal. E tem até características de shoegaze, que é isso que você estava falando antes, né? Uhum. Então, são músicas um pouco mais cadenciadas, né? Elas têm um outro clima. Tem até alguns toques eletrônicos, por assim dizer, mas com a cara da Magic. Então, nós temos músicas desse EP que entrarão nesse repertório. Tem músicas acústicas que entrarão, né, em determinado momento, além das músicas do álbum, né? Porque, assim, nós não tocamos músicas de outras pessoas, são só as nossas, né? Não há espaço para cover e esse tipo de coisa na Magic. Então, tem que compor para compor o repertório, né? Então, sim, novidades. Legal. Aguardem. E ainda o João perguntou sobre merchan, camiseta, CD e o Baphomet que eu não posso deixar de falar. O que teremos? Me fale um pouco de merchan. Então nós temos, né, como eu já tinha comentado, nós temos nossas camisetas que serão vendidas pelo site da Sabatic, Sabatic,
T-I-C. Espero ter soletrado certo. Mas procurem Sabatic no Instagram que vocês acharão. Teremos CDs sendo vendidos. E tem o Baphomet, que é o nosso mascote, que é um bichinho de pelúcia muito fofinho, que é confeccionado pelo Thiago. Ele é tem de todas as cores, né? Então, se você gosta de vermelho, tem o Baphomet vermelho. Para quem gosta de verde, também tem. Então, ele é um bodinho com o sigilo da Majesty na testa para proteger o seu lar, para proteger o seu quarto, para não deixar que coisas ruins, energias ruins entrem no seu ambiente, né? Então, o Baphomet vai estar lá para te proteger. Legal. É muito fofo, gente. Comprem. Muito fofo ele. Muito fofinho. Comprem. Eu tô apaixonada. A Juliana perguntou o que podemos esperar da Magistry daqui pra frente e se existe alguma curiosidade engraçada da dinâmica da banda. Bom, nós temos esse EP que estamos em processo de gravação, então é algo que eu acho que a gente lança no meio do ano, no mais tardar julho, né, quero acreditar, porque é um EP mais curto, são 5 canções, então vai ser algo mais simples de trabalhar, né, diferente das 11 que foram no álbum. E agora a gente pegou o jeito de como gravar, como fazer, como não fazer, então vai ser mais rápido. Temos umas 7 músicas já para o segundo álbum, mas eu acredito que ele vai ficar para o início do ano que vem, porque lançamos o acústico em dezembro, lançamos o nosso primeiro álbum em março, dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses de diferença. Daí, em julho, vamos lançar o nosso EP. Março, abril, maio, junho e julho, mais 4 meses. No início do ano que vem, o próximo álbum, daí a gente sempre vai, né, tentar, sempre que possível, fazer um acústico, né, porque tem muito a ver com a nossa estética. Não sei quando é que vai ser esse acústico, talvez pro ano que vem também. Eu particularmente gostaria de lançar um acústico já no Natal, porque isso é simples pra gente fazer, né, tem arranjos prontos e tudo isso, né. Deixa sempre um acústico de Natal, mas eu não sei se vai ser possível. Mas, assim, o que esperar da Magic em termos de lançamento é isso. E, por enquanto, nós temos poucos shows agendados. Os shows que tem serão espetáculos, né? Então, a gente prefere, às vezes, tocar um pouco menos, mas que seja sempre memorável, do que tocar toda semana e virar algo comum, como às vezes acontece com certas bandas, né? Eu acredito que é por aí. Sobre curiosidades engraçadas, a gente tem a péssima mania de fazer trocadilhos e colocar música em tudo. Então, por exemplo, vamos para um churrasco. Vai se chamar Churrastre. E todos vêm aqui em casa, é o Lanchestre, né? O Baphomet. Então, assim, acaba sendo engraçadinho. Eu acho que é por aí. Tem outras coisas, mas eu não sei se dá para contar. Fica aí para os próximos capítulos. A Fernanda perguntou quais artistas ou bandas influenciam diretamente no som da Magistry e quais seriam as influências mais inesperadas que o público não imagina. Bom, eu não sei se posso falar pelos outros compositores da banda. Acho que um primeiro passo é lá no nosso perfil no Spotify, e só no Spotify, porque nos outros streamings eu não sei se dá para fazer isso. Tem a playlist que cada um dos membros da banda montou. Então você vai lá, digita lá no Spotify o nome da banda, vai lá, entra no nosso perfil, rola um pouquinho nos lançamentos e tem a playlist de cada um. Eu acho que lá tem um pouco das influências de cada cada membro da banda. Então, pelo que eu sei do Thiago, ele ouve bastante metal do início dos anos 2000, então algumas coisas de Épica, Nightwish, essas bandas assim. Ele ouve muita música erudita em geral. Isso é o que eu sei, né? Que são gostos que nós, de certa forma, compartilhamos. O Johan gosta que também é um dos compositores da banda, gosta de metal mais moderno, então bastante prog metal, né? Bastante coisa que a gente chama de math rock, né? Que é essa coisa mais compassos mais quebrados, então é um 7, um 13, um 11, depois vira um 4, então são influências dele.
Não consigo citar bandas agora de cabeça, mas lá na playlist com toda certeza tem. E eu escuto muito blues, escuto muito folk. Então, assim, ultimamente, em termos de heavy metal, eu posso colocar Swallow the Sun como uma banda que me influencia muito na hora de compor. Catatonia, que é uma banda que está completamente inserida na minha poética. E daí coisas assim mais diferentes, né? Eu escuto muito folk. Ultimamente tenho ouvido muito Simon e Garfunkel. E as partes líricas, em termos de harmonia e tudo isso, eu acho que acabo bebendo um pouco nessas fontes. Gosto muito de Lana Del Rey também, então isso acho que é uma influência que é inesperada, né? Mas que É mesmo. se cavucar bastante, você encontra ali. Sei que a Lia gosta muito de new metal e talvez isso, de certa forma, influencie em certos lugares onde ela coloca a voz dela, pensando em vocalistas como o Serj Tankian, do System of a Down, ou como é que é o nome do vocalista do Linkin Park que faleceu? Chester Bennington, eu acho que é isso. Isso, é o Chester, aham. Desculpa, eu não sou familiarizado com o repertório. Mas eu acho que talvez é uma hipótese, agora, refletindo a respeito da pergunta, né? Talvez a interpretação dela, fora outras cantoras mais pop, mais anos 2010 para cá, que eu sei que ela gosta, talvez essa personalidade na voz dela, que é algo único, seja um amálgama de tudo isso, né? Mas convido a quem quiser a ouvir as playlists dos membros da banda que estão lá no Spotify. É só abrir o perfil da banda e rolar um pouquinho, e daí lá vai ter as notícias que todo mundo ouve. E, João, o que que você... Pode falar pessoalmente, tá? Particularmente, o que que você quer levar da Magistry para as pessoas? POC. Ok. Eu acho que nós vivemos, pensando em mainstream, nós vivemos uma mesmice de sons que tocam por aí. Então, você vê uma ascensão gigantesca do sertanejo e você vê... Não é falando contra o sertanejo, nesse caso contra a indústria, de certa forma. Você não sabe mais qual dupla que é qual, né? Os cantores não têm personalidade, às vezes tem até problemas sérios de dicção, né? Você não entende o que está sendo cantado. Você vê, né, no samba, no pagode, enfim, você vê falta de personalidade, falta de poética, falta de autenticidade, né? No geral, na indústria fonográfica, no rock, né? É só ver o cenário da cidade tomado por bandas cover, né? Quero sair para ouvir um som, a menos que você fosse muito, né? Mas se você for, a cena metal de Curitiba é dominada por bandas cover, né? Então não tem personalidade, não tem. Isso é completamente pessoal, não há relevância. Eu acredito que a Magistry traga um respiro para isso, tanto para o cenário atual, não só da cidade, mas talvez até em âmbito nacional, né, dados os números do streaming. Acredito que o contato com uma sonoridade que, ok, nós não inventamos o metal e nem é a nossa proposta, mas nós temos características no nosso som que são muito únicas. Claro, coisas ainda estão sendo desenvolvidas em termos poéticos, mas e estéticos, mas eu acho que começamos bem. No final das contas, acredito que uma experiência estética, sonora, uma experiência auditiva, quem sabe até uma experiência sinestésica, talvez seja isso que a gente queira propor, né? Entregar isso são outros 500, porque o jeito que você recebe a música que eu escrevi é diferente do que eu tentei canalizar enquanto a escrevia. Você vai colocar suas experiências pessoais, coisas que você já ouviu antes, talvez aquilo seja uma novidade enorme para ti, ou talvez seja algo que seja reconhecível porque você tem essa ou aquela referência. Mas no final das contas, eu acho que a Magistry é sobre proposições. Eu te proponho um cenário, uma paisagem, um som, e você passeia por ele. Ok.
Tem todo sentido. João, a gente chega aqui no final da entrevista. Muito obrigada por aceitar o convite. Perfeito. Eu que agradeço pelo espaço. Foi maravilhoso, maravilhoso. Imagina, foi um prazer enorme. Eu peço perdão por não ser conciso ou ser sintético, né? Não, Você me pergunta uma coisa, eu viajo e tal, e dou voltas, mas não tem que pedir desculpa. voltar Nem se preocupe. Mas foi uma delícia, foi uma delícia. Vou Que bom. levar questões para o travesseiro antes de dormir e falar, nossa, eu podia ter respondido daquela outra forma. Eu nunca tinha pensado nisso antes, né? Acho que faz ótimo. Que bom, eu fico feliz. E não se preocupe, não precisa pedir desculpa. Eu acho que é muito legal quando você dá essa viajada, porque eu sei que em algum momento isso vai voltar e eu sei que o que você tá falando é ligado à sua resposta. Então não se preocupe em relação a isso. Muito, muito obrigada pela presença. Muito obrigada por aceitar o convite, porque foi maravilhoso. E foi ótimo conversar com você. E para quem nos ouviu até aqui também, não esquece de seguir o Jukebox no Instagram, @JukeboxCWB, e na plataforma que você está ouvindo esse episódio. Sigam também a Magistry nas redes sociais, @MagistryBanda. E não deixe de acompanhar o trabalho dessa banda que é incrível. Vão ouvir o álbum, porque tá maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, João. E obrigada também a você que nos escutou até aqui, e até a próxima. Tchau!